Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema da arte popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda Bom dia. e Miguel Aido. Bom dia. Hoje falamos de Born in Flames, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Born in Flames é um filme experimental de 1973 realizado por Lizzie Borden, passado numa Nova Iorque futurista e distópica 10 anos após uma revolução socialista nos Estados Unidos. O filme retrata uma sociedade onde as desigualdades persistem, especialmente por mulheres e minorias. A narrativa acompanha grupos de mulheres ativistas que, insatisfeitas com o sistema dominante, organizam-se em resistências através de rádios piratas, ações diretas e redes de solidariedade. Misturando elementos de documentário, ficção científica e cinema político, Born in Flames tornou-se um marco do cinema feminista radical, conquistando elogios da crítica e prémios internacionais. Contudo, será que a rádio Royale Without Cheese também saiu à rua pela luta utópica da Sra. Borden ou ficou em casa numa de "Hey man, fica para a próxima, pois, olha, quero é acabar o tricô"? Amigos, o que dizemos? O que dizes tu, Tomás, que estás tão alegremente a pensar no filme Nem sequer não há nenhuma conotação negativa se isso despassou na conversa que tivemos anteriormente a começarmos a gravação, não é bem assim, é só lack of coffee in the morning, honestly. Apesar de ter havido a minha primeira rodada, mas é assim, é um filme que, já que falas de Megalópolis, é um filme que tive uma reação, se calhar, eu vi bastante tarde. Portanto, é um filme que produziu em mim, numa primeira gut feeling, uma reação muito semelhante ao Megalópolis, no sentido em que acho que é um filme único na sua forma de expressão e que não vi igual a ele nada de semelhante até hoje, acho eu. Acho que é um filme que é verdadeiramente um manifesto de feminismo radical puro e duro. Até pela quantidade de ideologia que tem implícita e explícita ao longo do filme e na variedade de modalidades em que apresenta, através de newsreels e o cinema VRT, através do estilo documentário em que filma estes protagonistas deste movimento que ele mesmo é dividido em diferentes facções, dentro de casa, fora de casa, tipo ajudando-se umas às outras as pessoas na rua e que dificuldades é que presenciam no meio laboral. Agora, where do I think it's very interesting to me, the movie? Acho que é um filme super interessante e único neste sentido, que é, nunca vi um filme que fosse tão hardcore, tão que produzisse um sentimento em ti, no espectador, de tamanho badassery as this film, in terms of its em termos das suas ambições utópicas, né? Vou passar já a palavra, que é de criar esta sociedade num futuro próximo, esse futuro próximo que é uns anos 70 que já passaram. Portanto, esta é uma coisa um bocado anacrónica de o próprio sinopse sugere futuro próximo, mas é muito, não há nenhum esforço de grande budget ou de produção em criar uma sociedade futurística que seja transversal aos dias de hoje, em que a tua reação seja isto até hoje seria tipo believable. São É 10 muito anos, underground. Não. Sim, também é 10 anos, é verdade. Em 10 anos não muda, não vais ter carros a voar. Sure. Não, mas a questão eles é também que sugerem a no ideia de mesmo utopia, filme... não é? Sim, Na sinopse, pelo menos. mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, Robocop, you see what I mean? Robocop, mas é um filme também muito inserido num contexto de produção muito específico. É Hollywood, é completamente diferente. Naturalmente o resultado é o mesmo, é diferente. Mas Robocop é um filme de dos anos 80, tipo, isto também é início dos anos 80, É mesmo. em que mantém muito da estética. E é um filme dos anos 80 que mantém muita da estética da época em que se insere. Apesar de ser um filme assumidamente futurístico, em que tens carros voadores, em que tens este robô polícia que é todo ele uma máquina, mas tens computadores que produzem toda uma projeção gráfica que é enquadrada nos anos 80, que seria impossível de ser touchscreens de 2000 ou 2010, estás a perceber? E portanto, quando eu ouvi a sinopse deste filme, do Born in Flames, não tendo visto imagens nenhumas, eu pensei, I'm gonna have perhaps something similar, which wasn't the case. No bother, because that didn't bother me. Like, once the film started, I understood where he was going for. Okay, much lower budget. But isso cria um diálogo interessante com o filme, em que é um futuro próximo, mas dentro dos anos 70. Cria esta sensação interessante de um futuro próximo que não é muito distante de ti mesmo, ao mesmo tempo que
é os anos 70, já passou. I don't know. Esse anacronismo que achei interessante. Yeah. Mas Mas, ou acho que isso seja, faz parte também da intenção do filme, que é, não é um futuro muito diferente do que é a atualidade, sim, sim, que era sim, na eu acho que sim, altura, é como isso que é, tu dizes, sim. tanto hoje em dia nós vemos também não é assim tão diferente os problemas, Yeah, e acho que é yeah. isso o objetivo. É isso. Aham, aham. Não, não, eu apanhei isso e achei que isso era interessante. E o que achei mais interessante foi os aspectos, como é que eu vou dizer isto, de positividade em relação a este movimento feminista, em que de facto são pessoas que they are out in the streets, these women, and they're fighting for their rights both in the job place and at their homes. And they're very united. You know, if a man rips somebody in the streets, they go out there, they put the pamphlets, né, põe os panfletos nas paredes. Há uma rádio pirata ou várias que é Phoenix Radio que dissemina tipo o que pode acontecer de mal ou problemas que tenham afetado a comunidade local. E há esse sentido de união que se calhar até hoje não existe, que é super forte e super radical e tipo, you see these ideas being discussed at home in the workplace, and if someone gets hurt, you get 1,000 more or 20 more fighting for the rights of that one woman, that one member of their group against the boss. E tu vês os problemas sintomáticos. Uma coisa interessante talvez do filme é que os problemas que podem persistir após a revolução que aconteceu há 10 anos atrás, é que esses problemas sintomáticos não são explicados de forma explícita, mas antes implícita ao longo do filme, uma dramatização que há desses problemas. A dramatização que há desses problemas, ao nível mais de filme de ficção, digamos, é que se calhar é o mais interessante para mim, porque acontece com a voz destes homens, estes líderes do Partido Social Democrata, que se fores a ver não há nenhum líder feminino. They're always men. Always newsmen, always leaders of the party who come up in the television. We're the party, all we want is this and that. And then on the ground, on the streets, on the trains, on the workplace, nos sítios de construção, tipo, them are making, the women, the movement are making decisions and actions on that level, but you never see them in positions of power. So you start to see that maybe that's the problem. Even after the revolution, they don't seem to be in the position where they can actually manage and bring up real change for their day-to-day problems, I guess is what you're trying to say. Ao mesmo tempo, senti que, por outro lado, num aspecto negativo, é o que é que houve de real mudança com a revolução. Porque no início é hopeful. Por um lado pode-se dizer que há certas coisas que não mudaram, que o patriarcado, estes homens no poder se mantêm e esse é o problema que realmente não mudou, mas ao mesmo tempo o filme abre com um grande sentimento de esperança em relação a essa revolução que aconteceu há 10 anos atrás. O que é que realmente ela mudou? Porque é uma mudança radical nos Estados Unidos. Estamos a falar de um governo Mas o que tu vês completamente no diferente início social-democrata. é essencialmente, literalmente o início. Não é uma newsreel apresentada pelo Partido Social Democrata. Não, mas também tens, por exemplo, PSD. uma outra facção uma outra facção da Rádio Pirata, que não é Phoenix Radio, é a outra, Ragazza, Ragazza. né? que... Ragazza? Acho que é isso, Ragazza. sim. Yeah. Que parece bem positivo em relação à change e ou what the revolution brought. Even, até mesmo a Phoenix Radio, que parece bem Yes. positive about it. And I'm like, Pois, what did possivelmente. actually change? Tipo, se acho mudou que assim tanto, se a revolução há trouxe uma- hopefulness and happiness, what Há was it? uma I das, don't know, há uma das mulheres que está na Ragazza, acho eu, aquela britânica, que acho que a certo ponto refere sobre o facto de a mudança ser uma coisa mais gradual, e eles estão a refletir sobre tudo aquilo que de facto já melhorou. E depois também há aquele momento em que eles estão lá a fazer uma espécie de conferência de imprensa, em que uma das mulheres também refere que não pode ser tipo do dia para o outro. Acho que também é falando no caso da questão de haver menos violações e menos prostituição. Portanto, supostamente há pequenas coisas que têm vindo a melhorar, mas yeah, sim. não foi uma solução completa pronto, e estanque. That felt a more incomplete thing, that's what I mean. Because even with that, até mesmo com essas sementes plantadas em que dizem que a mudança é gradual, portanto tudo ficou para o melhor, e tu vês que o problema sintomático é, pelo menos as relações entre homens e mulheres parecem completamente tóxicas neste filme, tipo on the streets, where every other scene, especially in the beginning, you see a guy borderline raping a woman on the train or on the streets or catcalling. It's very extreme. É por isso que é interessante a descrição também do filme como So then I utopia. wonder Disto- what really changed. Porque parece que foi uma mudança radical essa revolução e só fico curioso em relação. Ok, but what really. Porque o filme não dá esse contexto de uma forma sólida, portanto, às vezes é um bocado difícil de perceber
what are we coming from in this new world? What is this new world of... porque parece que é o nosso mundo. Não parece que nada mudou. Não parece que houve revolução. Tipo, Acho que it também doesn't really temos seem que like... é os Estados I don't Unidos. know. É Yeah, go diferente, ahead, não Leo. What do you sei. think? Não sei, What não do you... sei. Também não. Eu acho que o filme não se foca muito nesse lado de uma mudança do sistema económico, porque não sei. Não parece estar muito interessado nisso, parece que é mais. Está focado na questão feminista. Isso causa um problema. Sim, também acho que sim. Acho que falta esse lado, provavelmente. Mas não sei como, não sei quanto é que o filme poderia focar nisso, tendo em conta as suas ambições. Se calhar não. Mas acho que também uma questão central é só como eles usam a revolução que aconteceu, que foi a revolução mais pacífica de sempre, para justificar todo o contexto atual. E estão a usar isso quase sempre como forma de justificar que não. É essa a questão, a mudança é gradual, têm que esperar, têm que sofrer agora porque eventualmente as coisas vão melhorar. Estão pobres, não têm emprego, são violadas, mas calma, que antes era pior, vai melhorar. Ou seja, isso é uma forma. É instrumentalizar uma revolução que aconteceu, que a gente não sabe bem o que é que foi, de forma a pacificar a população que está a sofrer e que precisa de ajuda e quer melhorar. Até uma das questões recorrentes no filme é elas fazem alguma coisa de violento ou de que o governo diz isto é mau. Eles têm aqueles comunicados oficiais, mas no comunicado oficial eles dizem sempre aquela questão de mas admitimos que sim, há alguns problemas e que vamos fazer o melhor possível para melhorar. Estão sempre a admitir que realmente há problemas, mas ao mesmo tempo não. É como se não gostassem da forma como elas expressam os problemas e a forma como elas reagem aos problemas que estão a existir. E acho que isso é interessante. E o filme tem muitas coisas interessantes. Acho que é um filme com um ritmo super intenso e uma estética super cativante e energética. Eu acho que tudo no filme contribui para este feeling, uma coisa feita underground, quase clandestina, que eu acho que é super, super interessante. Sim, também, pá, concordo com isso tudo. Acho que há aqui, pronto, o filme pronto, não é perfeito, porque realmente há aqui estas questões todas em relação a este contexto da revolução que às vezes são deixadas um bocado numa nuvem. Nós não percebemos exatamente o que acontece ou o que aconteceu. Mas por outro lado também gosto de que no presente isto tudo seja tratado de um ponto de vista muito complexo. Não é como às vezes, se calhar, potencialmente até no nosso presente da vida real. Vemos o feminismo ou vemos estas questões serem tratadas, às vezes de forma muito simplificada. E eu gostei que aqui, mesmo sendo um filme que é filmado, pronto, nos anos 70 80, hum, já estejam a refletir sobre uma série de questões que vão para além das questões provavelmente também só pessoais, mas também sociais e económicas, para refletir sobre o feminismo, porque acaba por ser, acabam por estar a dar o foco a muitas questões ao mesmo tempo, do que apenas uma, a questão das classes, a questão do desemprego, a questão da, como é que se diz, quando uma pessoa é misógina. Misoginia? Pois, é isso. Mas sim, ou seja, isto para dizer que o filme vai buscar muitos casos, muitos momentos da vida, slices, que acabam por não ser se calhar, os típicos casos de questões, no qual conseguimos refletir sobre o feminismo, mas questões que depois parecem ser só luta de classes ou pobreza, e pô-las todas sobre essa umbrella do feminismo. Portanto, aqui neste filme, o filme parece que é parece que vai muito para além do feminismo. É difícil quase refletir o filme só sobre feminismo, porque parece que estamos a falar de muitas coisas depois sobre à luz destas mulheres. Porque é um filme que tem uma terminologia enorme dentro das ideias, dentro da ideologia que tenta passar e pode torná-lo um filme pesado e até difícil. No sentido que estás a dizer, uma das cenas é intersectional feminism, which I don't know exactly how would you say in Portuguese, mas é uma coisa que tu vês Feminismo premiada ao longo do filme que são. interseccional. Sim, ou seja, porque são mulheres que vêm de diferentes. Que é todo o elemento feminino dentro do ativismo feminino, não é? Mulheres, mas que vêm de diferentes etnias e classes sociais, não é? Porque tu vês, black women, white women, and the idea is that how do you create unity? Como é que crias unidade
perante a mesma bandeira, não é? Do mesmo género, e de luta direitos pelo mesmo género, quando tens estas diferentes camadas sociais e de etnias, cada qual com os seus próprios problemas de discriminação e de acesso e de oportunidades, não é? That's an interesting idea. E esse também é o problema, não é? Que o próprio filme admite, não é? Que mesmo dentro do movimento há segregações, há separatismo, não é? E tipo, não parece haver um encontro ideal de vontades. E sobretudo acho que o filme também doesn't shy away from mostrar as consequências mais negativas ou infelizes do radicalismo. Quando armas começam a ser envolvidas e se criam ataques terroristas. Mas também não sei até que ponto o filme Eu não sei parece se o filme condenar ou faz. elogiar. Yeah, eu também acho Pois, que eu não estás sei até que ponto está a a condenar projetar ou a tua elogiar. própria perspectiva. Yeah, maybe. Talvez o fim do filme seja. Acho que o filme se calhar se inclina muito mais para Yeah, rock on! Grunge, like, let's Não, blow porque the. elas atacam o, não é? Elas já atacam o edifício que dissemina propaganda contra a ideologia delas, ou que dissemina a propaganda a Sim, sim. favor do governo atual, que é de pacificar as pessoas. Por isso, obviamente, tendo o filme esta perspectiva radical, não é? Acho que não tá a dizer que isto é mau, que elas ataquem o instrumento Sim, e que que, as que atacam. explodam o World Trade Center, o que é um bocado 9/11. irónico. Yeah. I don't know what to say. I don't know what to say because You're speechless. I'm speechless because Speechless. what do you do when you arrive at that end? Because like you said, Leo, some of my projection is coming here. You know what I think about it because I do condemn when Yes. acts. Temos Pois, em porquês? português, né? Porque Porque eu condeno quando tipo, qualquer movimento se torna demasiado extremo e começam a usar violência para chegar está aos bem, seus, aos Tomás, seus mas fins, pronto. não olhar a Aqui meios. temos que. Aqui eu tenho que. Tipo, eu Tens acho que de nunca aceitar o filme, houve. tens de entender a linguagem do filme. Não, não Sim. é isso. É também. Ah, É muito raro haver mudança sem violência. Pessoalmente, não acho que isso hum, seja uma coisa muito ok. fazível. É muito raro. 25 de Abril did not have violence, Pá, isso mostly. é. Por isso é que é And uma das would you revoluções call. mais atípicas de sempre, não é? E Still, mesmo, still, e mesmo, but it's an example. It's an example. So it's e not mesmo, impossible. quer dizer, mesmo a descrição que não houve violência é debatível, não é? Yeah, exato, é muito debatível. Sim, mas balas perdidas, Sim, tudo it bem, wasn't mas. like 90% of it. Mas é muito raro os Claro, sim, soldados still. estarem do lado das pessoas dessa forma. Por isso é que não houve violência. Se a maioria dos soldados Sim, não sim, estivesse sim, do não, lado não, das não. pessoas, Tipo, teria havido muita violência. sempre que um regime cai, tende a acontecer um fator essencial, que é o exército, haver descontentamento no exército. Porque é a partir daí que o poder militar está do lado of the people and not of the government, and then things Eu change. acho que Mas, aqui a questão é um bocadinho complexa porque, no caso estamos a descrever de mudanças de regime e, ainda por cima, a questão do 25 de Abril, sugere uma luta contra um regime claramente autoritário e fascista. E neste filme as coisas é um bocadinho mais Yeah, é na, mais na névoa gray. Yeah. de. Sim, porque no fundo estamos a falar de uma luta de igualdades que não é propriamente. É importante, mas não é um fazer cair um regime fascista, não é? E o próprio partido está no poder, supostamente também é um partido social-democrata que, apesar de fazer algumas coisas más, tem tentado melhorar algumas questões de igualdade. Portanto, eu acho que a questão não é assim tão simples porque não estão ambos nos extremos, não é? Uhum. Supostamente isto não é uma luta de um regime fascista contra um regime, um grupo que está a tentar fazer cair esse governo e, portanto, podemos pensar que estes atos se aproximam um bocadinho do demasiado, eles fazerem os assaltos à mão armada e fazerem explodir a antena, porque de certa forma o partido está no poder não é assim tão, pronto, um regime extremista, não é? Mas ao mesmo tempo eu concordo, porque são questões complexas e de facto isto está sempre ali na linha de distopia, em que não é suposto, ou melhor, é suposto isto é um partido normal, mas ao mesmo tempo tudo o que eles fazem começa a aproximar-se de uma espécie de controle de informação e até certa medida tu nunca sabes bem o que é que eles são exatamente como partido, como Tipo a governo. morte da Adelaide. Só Pois, isso já pois. traz logo não é, imensas questões. Da sim, mesma sim, forma sim. como aqueles. That's true. São, acho que são tipo agentes do FBI, não percebo bem o que é que eles são. Como eles estão sempre em busca de informações sobre elas.
Sim, é uma linha I had cinzenta, sem forgotten that dúvida. thing. I had forgotten that eu tinha esquecido desse fator, o que torna o ato final mais justificado, digamos assim. Ou seja, estava aqui precisamente a pensar que o ato final de tamanha violência, de tamanha reação back, necessitava de, por sua vez, um ataque ao movimento da parte do governo que também fosse ele mesmo extremado e que fosse violento. Mas o que é que poderia ter sido isso? I don't remember. Oh yeah, of course, I was thinking. Porque era o que eu ia dizer. So this would have been. Isto teria tentado no filme. E de facto esteve. Por acaso não me lembrava que era a morte dela de forma injusta e escondida, não é? Tipo, ou seja, não se sabe como é que Sim, sim. foi mascarada a razão É muito principal. dúbio. Foi Yeah. suicídio. Foi suicídio e não homicídio, mas claramente tipo, o foul play. E também perto do fim também houve o ataque, supostamente, lá está, também não se sabe, às rádios, em que eles supostamente queimaram não sei bem o quê, se calhar o local onde eles gravavam, mas que depois as obriga a ir assim, tipo modo on the road naquelas carrinhas. Portanto, isso provavelmente também Pois há é, de ter sido sim. um Yeah. catalisador. Sim, sim, sim. Ok, estava à procura desses catalisadores, porque agora, antes, quando estava a falar, eu só me lembrava do fim em si mesmo e do choque do fim e não me lembrava do que é que foi a reação em cadeia para depois o movimento chegar a esse lugar de tamanha violência. Mas ok, não, quando eu comecei a falar sobre isto, só não me lembro, parece que veio do nada e já não me lembrava do que És um aconteceu anteriormente. propagandista. És um propagandista. É o que tu és. Eu não me lembrava dos ataques que houve ao movimento para justificar tipo, essa reação final, mas agora faz mais sentido. Mas sim, pronto. Ou seja, yeah. Ok, fine. É isso. Mas de facto é um filme badass, eu concordo com o que disseste há pouco. Uhum. Especialmente por causa da personagem, das duas no fundo, mas tens a Isabel e a Honey, que Sim. é, É Isabella ou é Adrienne? A Isabela, acho eu. Isabel. acho Que que é é a Isabel, que mas aparece logo no início, não Adrienne é? Norris é a a que principal, é canta, a né? fundadora É que tem do. canta, tem o cabelo assim, às vezes Sim, os dentes um com. bocadinho separados, né? Aham, aham. Cabelo curto às vezes. E depois a Honey, que está na Phoenix, acho eu. Yeah, Mas a Honey tipo, é mais interessante para mim porque tem assim uma voz mesmo super suave melífluo, tipo assim, tudo a olhar para a câmera, sempre com aquele ar, aquele sorriso, tipo, super carismático. E eu acho que também muito do cool side of the film, esse lado tipo, de serem mulheres tipo fixe e badass, também tem a ver com estas duas personagens, com a força do carisma delas. Depois também, pronto, vai para além da nossa experiência como espectadores num filme em si, mas também reflete o que é teres líderes carismáticos neste tipo de movimentos. E o que é que isso depois simboliza para as pessoas que os acompanham? Também, obviamente, é sempre um fator importante, não é? A Uhum, representação. uhum. Uma situação exemplo disso e que complementou esse fator do badass, digamos assim, neste filme, foi, por exemplo, a cena do. Há pessoas que pop-up neste filme, I swear to God, like, por exemplo, um dos atores do Succession aparece neste filme, eu não lembro. A sério. Ele parece muito com o Elliot Cool, mas não é ele. Ele tem caracóis e, hoje em dia, brancos, e eu vi-o na rádio. Na rádio final, quando elas assaltam uma rádio que é do governo e depois change the tapes. O Eric Bogazian. Maybe he has Yeah, curly não, hair. ele é grande. Ele Yeah, aparece and I was like, oh my no god, Uncut that guy. Gems. Sim, I think so, yeah, yeah, yeah. Também E está aqui a depois também Catherine aparece Bigelow. Catherine Bigelow, yes, yes, and What? Yeah. yeah, yeah. É uma das intelectuais, acho eu. E um dos atores do Batman Begins, que é Esse não bué bem é. secondary character, que é este cop no Batman Begins, que é o Flash. Ou seja, é o parceiro do Gordon que tem tipo, big hair, big beard. Aparece neste filme como tipo um dos jackasses on the train que I think he starts to. Ele começa a tirar-se uma rapariga no comboio e eu reconheci a cara dele. Eu não me lembro o nome dele, Bobby something. Pronto, era isso que eu queria dizer. Tipo, essa cena no comboio, quando esse tipo a tirar-se uma rapariga, um dos fatos, o que complementa esse fator badass no filme é precisamente ele começa a tirar a rapariga, tipo, sente-se ao pé dela, atira para cima dela, quase literalmente, e imediatamente on a dime parece tipo uma colega dela, what do you want? What do you want? You know, like two Sim, é of como se them. fossem tipo And I was like, vigilantes, tipo espalhados yes, pela yes, cidade, yes. estão Yeah, the sempre Women of And I the was Army. like, está super congregado e E usa articulado pitch como também, funciona, tipo. bicicletas. Aham, aham. So I thought that was interesting. Ou seja, criava esta ideia de que o que é que o mundo seria se houvesse mais essa.
essa tight net between minorities Mas of isto também helping each não. other and kind of I don't know if they had sort of that power of interacting with each other and help each other if a situation was there that they needed to act upon and help a member in distress. Isso foi bem tipo, wow! Gerou uma reação de wow! Tipo, eu nunca, I don't think I've ever seen such a thing on film em que se dava tamanho, protagonismo e poder a personagens femininas. Não que não hajam personagens heroicas ou femininas com bravura e poder e força em outros filmes, mas aqui havia a experiência do coletivo, que é outra experiência da situação. Não é a personagem individual feminina, é a personagem, é o coletivo que talvez traz um poder com uma natureza diferente, em que estou aqui para ajudar o próximo. Não estou sozinho numa viagem emocional dramática, hero's journey, so to speak. And that creates in you, the viewer, essa espécie de um outro sentimento, que é o sentir força pelo coletivo, pela experiência comunitária, não é? Acho que o eu se torna maior porque se te sentes apoiado por outros. E isso cria uma sensação de afirmação pessoal maior. O que é estranho. Falar só ao indivíduo por meio do coletivo, estás a ver? And as a human being, I'm a man watching this, but it doesn't matter. Like, if you have minimum empathy and you can connect with it and feel the same thing, which is this idea of a collective fighting for the one person in distress, which I thought was one of the most powerful things in the film, que é uma das cenas que o filme consegue articular melhor e que é uma das forças de charme do filme maiores. Não sei se vocês sentiram o mesmo. Sim, sim, sem dúvida. Essa questão de ver toda a gente, todas as mulheres unidas, é um lado realmente que apela muito à empatia, quer dizer, e sabe bem ver este tipo de cenas em que toda a gente a dar-se bem, mulheres de muitos backgrounds diferentes a terem-se unido através deste Women's Army e depois através das rádios. Realmente, sim, eu concordo, acho que é uma coisa fixe de se ver num filme em que parece que realmente há assim toda uma teia de vigilantes por todo o lado, sempre a apoiarem-se umas às outras. Achei isso também fixe. Uhum. Yeah. E ao mesmo tempo tem as suas diferenças ideológicas e há sempre esse diálogo no filme. Mesmo aquelas, mesmo Sim, sim, aquelas que sim. não querem fazer parte do movimento, o que é interessante, né? Pomos tudo de um pouco, né? Acho que sempre A uma própria conversa. Honey com a Radio no início não queria, acho eu. Acho que isso é um Hum, dos pontos que. Eu lembro dela estar na rua e lhes falarem sobre isso e ela estar assim um bocado I'm not sure, não sei o quê. right. Eu penso que ela não se junta imediatamente ao movimento e só depois é que começa a fazer o broadcast pronto, de mensagem já mesmo para o Women's Army, mas o que faz sentido, porque quer dizer, não é suposto isto ser sempre simples e preto no branco para toda a gente, não é? Ainda por cima uma pessoa que está numa rádio e que tem essa responsabilidade social acrescida, provavelmente não teria tanta facilidade em juntar-se a um tipo de movimento destes, que realmente pode ser visto como extremista, portanto, há sempre um lado que tem de ser visto com maior atenção e cuidado. E essa é outra coisa interessante, nesse sentido, que é no sentido de. Estamos a falar em diferentes grupos étnicos, também estamos a falar em diferentes grupos sociais e também de indivíduos em si, pessoas com diferentes vocações. E o que acho isso interessante, porque quando tens pessoas numa mesma sala a conversar e a trocarem ideias sobre o que é que vão ser as ações diretas delas e o que é que vão ser as ações de solidariedade uns com os outros. Diferentes pessoas têm vocações diferentes e, portanto, a Honey está mais ligada à rádio, não é uma pessoa da ação on the ground, on the field, kind of doing those terrorist actions, while others are more oriented for that. Portanto, ajuda a criar, pelo menos, diferentes texturas em diferentes mulheres. O movimento não é só jacket Sim, power and sim. go outside, Não é só a base da fight. força, não é? Yeah, yeah. Yeah. Mas isso I é que needed também the revela gesture. isso é também que revela o tamanho do movimento, não é? Que tens Sim, pessoas sim, que são sim. só pessoas Acho que o normais. torna realista, não é? Porque that's what happens in real life and gives it some different textures. No sentido de dramatização da ida para lá do documentário, em que não tens este documentário observacional, que é o observar destas reuniões das mulheres e da troca de ideias em salas de escritório, em quartos de apartamento, uma das cenas mais interessantes é como tu vês o antagonismo manifestado por meio de um voice-over que é que acontece off-screen.
é voz off, digamos assim. It's off-screen, yes, voice, em que tens estes homens, estes membros do governo, tipo, a falarem sobre newsreel, mas claro, é mais a investigação feita pelo FBI, não é? Tipo, ou seja, por este braço do governo que é mais usado para a investigação, em que tu ouves eles observarem estas mulheres em newsreel ou fotografias em que foram tiradas de forma clandestina com elas na rua e eles dizem coisas como quem é aquela? Ah, aquela Elizabeth, não sei quantos. Oh, who is that? Adrian Norris. Não, não, não. Ou seja, tu vês o. Não é? Ou seja, o antagonismo é expresso de uma forma explícita em que te é dito o que é que são. O que é que precediu apesar da revolução, mas em que tens uma noção de que. For lack of a better word, o patriarcado persiste, ou homens em posições de poder persistem e não há tantas mulheres nesse sentido, com essa voz off, digamos assim, sobre estas fotos tiradas clandestinamente, sem permissão, estas mulheres na rua e eles a tentarem perceber quais são os pontos fracos em que podem atacá-las. Até que ponto este governo é completamente benéfico. Tinha só aqui também uma nota, porque falaste essa questão do realismo do filme. E pá, também tocámos um bocadinho sobre isso, mas ainda não abordámos completamente esta estética toda docu-ficção do filme, com o grão, este tipo de câmaras que eles utilizam e a câmara à mão, portanto, constantemente este visual de documentário que lá está, dá um sentido de realismo ao filme que depois também me fez pensar que neste tipo de abordagens em que temos este realismo através pronto, através destas técnicas todas de câmara, é incrível como nós nunca pensamos propriamente no escritor, digamos que o argumentista por trás do filme, para todos os efeitos isto é uma ficção, e não sei, tão facilmente aceitamos a veracidade daquilo que nos estão a dizer, dos factos, como se fosse de facto um documentário. E isso eu achei super interessante, porque nós vemos isto literalmente como se fosse um documentário que estivesse a passar na RTP2. E é interessante que sermos tão levados por esse lado dos factos e daquilo que nos está a ser dito, e não pensamos que é que isto foi escrito por alguém, que está tudo no papel, num script. Um, o que é interessante e também pode ser quase twisted, de certa forma. Pelo menos pode ser. Não tem o potencial para isso noutros filmes, mas aqui acho que corre tudo bem. Mas sim, é um Sim, lado é interessante. assim, it can go both ways. Eu acho que há certamente há um exercício de ficção que em certas instâncias é interessante, mas eu acho que uma das coisas em que o filme é difícil e aceito quem tenha sentimentos nesse sentido, eu próprio tive, é que às vezes pode ser a própria natureza do filme é que é um manifesto de feminismo radical, so to speak, dentro daquele contexto específico criado da revolução que aconteceu há 10 anos atrás. E portanto o que se produz é que tens muitas cenas em que ou seja, não é um filme construído para acompanhar uma viagem dramática of one character. It's more of a collective and ideas being debated. Portanto, o apelo do filme está num lugar completamente diferente. O que aceito e acho interessante, mas ao mesmo tempo cria situações em que de facto eu consigo ficar um bocado bored by the repeated discussions of, you know, ideas atrás de ideas atrás de ideas. Every other scene is this long scroll Sim, of, sim, pois. reading the Mas isso é manifesto, which outro can be a lado. bit hard sometimes, porque, ou seja, cria este efeito, é o Sim, que mas isso é acontece quase um com efeito a colateral do repetição. facto de termos uma espécie de um Sim, documentário, não é? sim, ou seja, é inerente, é aquilo que cria, tudo bem, mas o risco aqui, e acontece, é que a repetição destes debates, destas instâncias, destas palavras, leva a que haja uma erosão do seu significado. E a partir do momento I'm just listening to intellectuals spouting these very radical words over and over, and I'm like, okay, yes, 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 very good, very nice. So at times I'm a bit disillusional with the whole thing. I get a little bit cynical sometimes, like when I see alguns instantes do rádio e eles. É quando, se calhar, às vezes o registro do acting vai para um momento um bocado teatral. We need to fight the system, or something. I just get a little bit, okay. Like it just becomes a bit. I don't know, like, mas não deixa de perder o espírito, não deixa de perder o foco principal e acho que tem momentos de heart, de coração que são merecidos e portanto faz-me sempre regressar ao core of their battle, porque depois das incidências em que tu vês
não são as consequências, mas os problemas em relação aos quais elas estão a lutar, que é quando a mulher é despedida do emprego sem razão nenhuma, quando tem uma casa e luz e água para pagar, né? É uma dessas instâncias que acontece, quando um membro do movimento delas é morto tipo, na prisão, que é Adrian Norris. Portanto, tens muitas instâncias que fez o contrário das ações delas justificadas e és inspirado por elas. Só queria meter neste momento, fazer com uma pequena viragem, em perspectiva, aquelas instâncias em que se calhar o filme às vezes, naturalmente acontece pela abordagem que tem, ficas um bocado, nem que seja por um segundo, desconectado não é, do que eles estão a discutir, porque Sim. às vezes é teatral, São, mas pronto. são outros elementos que nos empurram outra vez para a estética do documentário, quer dizer, muitos não atores, e depois algumas personagens a falar para a câmara diretamente, como a Hannah e a Isabel, portanto, I mean, the atiram-nos sempre character esse lado perhaps that outra annoys me vez. most is qual é o rádio? O Ragazzi. Yeah. Maybe, É a Isabel. Isabel. maybe, a little bit. I don't know why. It's just something. Porque se calhar é a personagem com que eu tenho menos relação narrativa, digamos, em termos de ação. Ela está sempre num lugar um bocado naquela bolha da rádio e não a vejo na rua a lutar pelas coisas como as outras pessoas, as outras mulheres, como a Adrienne. So it's like she feels like que ela está cortada, amputada de tudo isso. Né? Até the Phoenix Radio goes outside and interacts with other women. She feels involved. It doesn't feel somehow falsificada a luta dela. Tipo, enquanto que a outra parece um bocado uma espécie de comentadora, not working class, more middle class. You know, I don't know. Just portraying the same complaints, but I don't know. Sim, essas diferenças de ideologia entre as duas rádios acho que se calhar foi o que me passou mais ao lado, e a rever o filme provavelmente vai apanhar mais questões, mas agora estás a falar disso, provavelmente é intencional, digo eu. Maybe Essa it's diferença entre as intentional. duas, em que uma rádio está mais conectada com o que está a acontecer com as pessoas na vida real, enquanto a outra é mais esta ideia idealizada do que é fight the power e esse tipo de coisas, né? Mas pronto, não. Foi só pelo que disseste agora, se calhar, é que comecei a pensar que isso era intencional. Sim, pelo menos foi o que eu senti a partir dessa uma personagem. Particularmente não posso queixar muitos dos outros, mas sempre, whenever I saw that one, and then at some point she has dreadlocks, que foi a mudança de cabelo, fiquei. Read the room. Yeah. Which is funny. And then I went on Google. Is it okay for white people to wear dreadlocks? Which I thought, like, I know inside of myself that it's okay because it's just a hairstyle. Mas o que eu tinha mais interesse, tipo, com essa pergunta era mais saber qual era a reação das pessoas a essa pergunta. Porque encontrei de ambos os lados black people saying, oh, it's totally fine, and black people saying, it's totally wrong. So, ou seja, o meu interesse era ver precisamente essa miscelânea de opiniões completamente diferentes em que ia um extremismo ao outro e ao moderado, tipo. Mas se calhar, ou seja, a minha curiosidade era, bué, se este assunto é que eu nunca dei importância, eu pensei, e que aqui no filme houve essa viragem no cabelo dessa personagem, se havia alguma opinião, alguma controvérsia nesse sentido. Acho que acho piada em encontrar pequenas controvérsias sobre pequenos assuntos que, no grande prisma das coisas, não são um grande Yeah. problema. Because I mean, é só um estilo de cabelo. Até os gregos sim, usavam isso já é and tipo- Vikings. So, I don't know. Esse Yeah. debate já vem há muito tempo. Oh, really? Makes sense. É You know? interessante I que guess- nunca I guess it tenhas would make sense. cruzado com essa, Não, essa coisa, foi por por este acaso. filme. Não pensei nisso, tipo, porque estás a ver, eu já vi o meu primo com dreadlocks. So, it's not really something that I would be like. É And caso then a in this caso. film I thought. É caso a caso. Caso a caso. Acho que há pessoas que olham, don't wear Don't. dreadlocks. O que é que Há poderia outras dizer a uma pessoas. pessoa tipo don't do it? É o Não tipo sei, de é pessoa- vibes. É vibes, é vibes. só vibes. Interessante. Se fica bem ou não, basicamente. Yeah, basicamente. Exato. Mas não achaste, Léo Miguel, que às vezes se Quem é o calhar Léo Miguel? the ideas being discussed was a bit. Hã? Não disseste Léo Miguel como se fosse uma pessoa. Yeah. Yeah, pois foi o verbo e depois passado ao coletivo. Mas não acharam que às vezes talvez alienava um bocado, tipo, todo o debate pela sua repetição. Sim, lá está, como tem esta estética toda do documentário, às vezes. Quer dizer, isso também não é necessariamente uma razão, porque há muitos documentários que nos prendem e não nos aborrecem, mas ao mesmo tempo, como é completamente baseado nesta estética e não tem as questões convencionais de um filme mais ficcional, de ficção, sim, eu percebo que até certa medida possa nos perder um bocadinho, porque depois de repente parece que, como estamos sempre só a ver aquilo que parece ser slices of life de uma sociedade qualquer, que estamos sempre só à espera daquilo que acontece nessa sociedade, portanto que não há propriamente
um plot em que nós sabemos que vai haver todas os inciting incidents, essas questões todas normais, portanto, parece tudo só the inner workings de uma sociedade. E isso pode nos levar a distanciar-nos um bocadinho do filme, porque de repente, isto não vai acontecer assim nada especial, estamos só a ver testemunhos e conversas. E sim, até certa medida eu percebo. Eu acho que não me senti completamente aborrecido, assim, em particular, mas consigo perceber que há ali alguns momentos em que o meu interesse estava assim, pronto, menor. Mas não me aborreci. O filme também não é muito longo, portanto. Sim, sim, sim. Já, Sim, acho sei. que é isso. O Depois, filme depois vê-se com bem. a cena da morte da Adelaide, retoma ali um bocadinho algum drama e algum do fulgor. E pronto. E depois vê-se bem, acho, por causa disso. Yeah. Sim, acho que a estética do filme, mesmo o design de som, é tão intenso e tão frenético em certos pontos que me mantém sempre cativado no filme, apesar de facto há esses momentos em que o debate de ideias é um bocado, pode ser um bocadinho mais cansativo, mas não sei. Acho que há filmes do Godard que são piores nesse sentido. Ainda bem que falaste do design de som, porque eu tinha só aqui uma nota sobre a música. Vocês não acharam que a música parece bué músicas dos LCD Sound System? Yeah, é Por exatamente. acaso, Eu tive. não pensei Fogo, nisso, mas parece consigo tipo perceber o que queres dizer. mesmo os antecedentes dos Yeah. gajos. Eu pensei mais, sim, sim, pensei na Nico, dos Velvet Underground. Mais Depois pela tornou-se uma voz. cantora solo, sim. A Ah, voz, a voz estridente, a Yeah, separação das exato. falas, não há uma procura de harmonia. O LCD Sound System, more or less, but I haven't really thought about it não that é more much. or less. Se fores ouvir, especialmente a música tipo Born in Flames, a música mesmo, Ok, do title. sim. É muito dance Bem, punk que. a É, única é, música que eu tenho assim em mente psychedelic deles, que é que punk. eu conheço melhor, é do New York, New York, I Love You, But You're Bringing Me Down, which probably is Ok, Mas very essa easily faz put um your essa é bocado mais finger. atípica, yeah, essa é mais atípica. But I gotta say, the song itself, I didn't like the song very much. The Born in Flames thing and the repetition and the recurring é um bocado difícil. Tipo, não sei, não. Eu Só me gostei, eu gostei. desconectava do filme cada vez que eu ouvia. Born in Flames! And I'm like, okay, in flames. flames. And I was like, okay, let's bring it down a notch every time it popped up. The first time, okay, cool. The second time around, the third time around, okay. I was just like less connected to the song every time it appeared again. Eu só queria, não sei como é que comentar, queria mais levantar como uma questão, talvez surja uma discussão interessante, que é quando a Adrienne Norris se alia. Adelaide. Tens chamado de Adrian o tempo Adelaide, eu todo. digo sempre Adrienne, I don't know why, mas foi o nome que ficou. It's because I do yoga with Adrian. So, which is a YouTube channel about yoga. So that's why that happens. Adelaide. Ela alia-se a um movimento armado africano a certo ponto no filme. Acho eu, Yeah, não sei em que país é que é. sim, que é o que leva No ela a Sahara. ser. Acho que é Sahara. Não lembro. E isso gerou uma questão interessante que foi a pergunta da relação entre African Americans e Africans, e africanos, like how do both see each other? Também houve um filme, Yeah, sim, let's the more three or white less boys. recent. Let's talk about this. No. I don't care about if three white boys or not. The question is, let's just bring the question because it's worth a Sim, não, discussion. eu Sim, acho que não. é só que não tenho, Da não mesma tenho a forma que tens perspectiva mais, com mais profundidade em relação Sim, a essa claro. cena. Ou seja, por isso é que eu disse ao começo disto, eu não sei Bring it quão up. profundo é that we are going to be able to discuss it, mas acho que é merecedor de trazer à discussão Sim, for sim. whatever purpose it is. Era mais eu comentar por relação que recentemente houve o filme do Black Panther. Estás a ver que foi o outro Recentemente? único filme. Não, Recentemente. só para criar aqui uma relação, uma ligação interessante, porque foi o único outro filme. E acho interessante que tenha sido esse o único outro filme. E depois de repente eu Já vejo percebi, este filme em que cria uma relação inesperada entre African Americans e África, you know? E talvez, ou seja, só porque eu vejo este movimento de retomar o poder e o poder de afirmação dos afro-americanos por um regresso ao continente, por um regresso aos seus antepassados, à sua história passada, o que é um gesto narrativo que Black Panther, of all movies, has. E só acho interessante trazer como uma ligação presente, porque como é que não há mais filmes, se calhar, a investigar essa relação? Porque essa relação existe, e pelo menos quando eu vou, tipo, some social forums, trying to see what people say
em relação a esse tema. Há pessoas que dizem desde os africanos, de facto, regra geral, no geral, tipo, o que acham de afro-americanos é que eles são lazier, stupid, richer than them, my opposition, o que é em muitos termos gerais. Portanto, há este ressentimento. E depois, o que é interessante colocar esse sentimento em perspectiva com o argumento que faz o filme Black Panther, que é ter um antagonista que é afro-americano e quer voltar ao continente, quer voltar, tipo, fazer com que os seus, digamos, brothers, irmãos do momento presente na América, possam voltar ao continente para, no fundo, retomar os meios de poder para bring about their a better position in life in America, so to speak. And I think, is this an idea at all? Is this a movement of thought at all? Sim. In I don't know. It doesn't exist in any way. É assim, provavelmente há mais filmes a abordar estes temas, não é? What do they think about their ancestors? I don't know. It just, eu não estou a falar no sentido de estabelecer uma opinião formada, porque não posso ter. Eu estou só a falar no sentido de estabelecer a minha curiosidade em relação ao assunto. É só isso que eu posso dizer. E acho que é nesse sentido que eu brinco, que eu brinco. Estás a ver? O inglês está-se a cruzar. It's a parasite. He's Symbiote becoming the is taking fly. over. He's becoming a symbiote. Nobody's going to understand them in a few years' time. Tipo, ou seja, só para trazer a minha curiosidade no sentido de abordar este problema, é tudo que eu posso trazer, porque depois de resto, tipo, não tenho uma opinião completamente formada, mas acho que às vezes é isso que basta, tipo, é isso que basta como um kickstart a uma discussão. Maybe na comment section para pessoas que sabem melhor, e é essa onde a minha curiosidade começa. E depois tens este filme, em que sugere essa relação outra vez, e só fico, porque é que não há mais filmes, se calhar eu simplesmente não procurei o suficiente, que procurem essa relação entre afro-americanos e a relação ao continente, não é? Ao continente africano, ao passado que lhes foi roubado. Claro, naturalmente, que hoje em dia são sociedades e são comunidades completamente diferentes. Qual é a relação que se poderia encontrar, Tomás? Maybe nenhuma. Mas o mero facto de que haja um filme, Black Panther, moderno, que procura essa ligação passada, não é? Com o antagonista que procura o reaver dessa relação muito perdida, que pode ser um espasmo de ideologia extremada que não tenha qualquer a manifestação presente, né? Quase que surgem aqui duas fações, ou a ideia de duas fações, eu não sei se é verdade ou não, mas afro-americanos que encontram uma ligação legítima em querer voltar ao seu passado, e acho que há muitos afro-americanos que regressam à África com esse sentimento de, reconnect with their roots, with their home country, principalmente a família, se a geração anterior dos avós ou dos bisavós têm de facto ligação to the old country, aí a relação é mais presente do que uma ideia passada de há muito tempo. Ou não. Mas pronto, I don't know. Acho que I think it would be an interesting theme to delve into. That's what I'm saying. I'm very curious about it. E às vezes regressa a mim, veio a mim quando vi tipo that movie, or Black Panther. If anything, it made me realize an issue that I thought, is this an issue? Is this at any level something that... Porque se acontece nesse filme, a esse nível com uma personagem, eu penso, será que tem instituição real de alguma forma? Até certa medida, acho que poderás estar a ler, se calhar, demasiado nessa conexão, porque é um pouco análogo ao que acontece com as outras mulheres todas do filme, em que estabelecem relações independente da sua classe, etnia, idade. Que até certa medida essas duas não são diferentes da Hannah e da Mas aí é mais Isabel. complicado, não é? Porque estamos a falar de uma coisa, apesar de serem diferentes etnias e diferentes grupos sociais, vivem no mesmo país. Aí há uma ligação maior. Quando Sim, mas estamos a falar de realidades... ela não vai ao Sahara, Sim, mas- ela não vai para voltar. Porque eu percebo porque é que gasto nisso na ligação ao Black Panther, mas acho que a diferença é que ela vai lá como forma quase de estudo e de aprendizagem. Sim, em relação a outros movimentos. todavia há essa diferença maior, sim, É- em é que ela mais pretende nesse sentido. regressar. Ainda assim, é uma ligação. Sim, mas quer É dizer, uma grande ligação, uma grande coisa. também fazes parecer que a língua é tipo é the ultimate barrier, quer dizer, não é porque as pessoas não vivem no mesmo país que de repente não vão conseguir comunicar e falar, não é? Não, tipo, mas tipo, I don't know. I mean, Porque no mesmo país também tens muitas culturas diferentes, portanto, nesse sentido, é quase como se fosse só a língua ou o facto de viajar que é uma barreira, e eu acho que isso não é necessariamente assim. Eu acho que é parecido com as não estou a relações das dizer que é uma outras barreira mulheres todas. definitiva. Não estou a dizer que é uma barreira definitiva. Sim, Mas estou a dizer que é da mesma uma forma que eu também não grande acho, barrier, da mesma forma não? que eu também não acho que as outras mulheres também têm essas barreiras definitivas, apesar de serem diferentes em muitos aspectos. E é também por isso que vejo alguns riffs entre as próprias mulheres, entre o próprio grupo,
porque de facto é um grupo gigante, não é? E obviamente, quando tens um grupo de pessoas tão grande, há sempre fricções. Mas é nesse sentido que eu acho que também seria uma fricção parecida, obviamente de outra natureza, com outras condicionantes e questões particulares do facto de ser uma afro-americana como uma africana, mas não diferente do ponto de vista de que é uma fricção e que há coisas que depois poderão resolver pelo terem os objetivos em comum, não é? Maiores. A última análise tem a ver objetivos em comum. And empathy. Porque efetivamente há afro-americanos para quem o conceito de meet an African, I would imagine, is like, I don't care. No, I have no connection anymore. No, what is that to me in my life? Eu acho There's isso, nothing. isso é perfeitamente normal, não In é? a sense of, these are my ancestral roots, I want to get back. I need, there's different ways thought about it. So different people would react to that idea of relationship in a different way. Eu acho que há O que é que legitimidade nas duas pronto. perspectivas, em quereres te conectar Sim, e não. As pessoas, no fim do cabo, são indivíduos sim, e. sim, sim, sim. Eu não estou a dizer que não há legitimidade. Só estou a trazer isto à Não, conversa não, porque acho sim. que é interessante tem a ver essas Legitimidade no diferenças. sentido em que é natural either way. Eu acho que Yeah. poderá ser interessante para alguns e não para outros. Leste isto, Léo, foi uma coisa que pensaste quando estavas Quando vi o a filme, ver não. essa cena do filme? Não? Não, não. Está a pensar só em termos de. Ela vai lá de forma solidária, solidária e também de aprendizagem, de conectar com outro movimento radical num outro contexto completamente diferente, mas que tem bases semelhantes de. Eu não sei qual é o contexto de que ela vai, mas assumo que seja qualquer coisa de colonialismo, uma luta anticolonial em África que não é assim tão diferente do que é a experiência, né, Right. afro-americana. Mas é sempre debatível porque é voltar à África como afro-americano é uma questão sensível, não é? Eles são americanos, não é? Eles Sim, vivem na América e Exato, pois, exato. exato. Especialmente quando, for example, me being Portuguese is a happenstance. I happen to be born in Portugal. That makes me Portuguese. Outside of that, I like my country, I like the weather, etc. So, but eu não tenho. Eu I não like my tenho. coffee, I like my pastel de nata, I like my. But I really, como é que se diz? Eu subscrevo ao que o António Lobo Antunes diz, o escritor, que é tipo, eu não sinto um sentimento de patriotismo vincado, tipo, to my country. I think, at least I like to think of myself like, a citizen of the world, open to all, and like I have, of course, a main connection to my country. I love Portugal, but não se estenda um patriotismo tal que, you feel that connection. I think, yeah. Só tipo 2 em 2 anos, quando há o Mundial e o Euro, é que Yeah. Exato. E é tudo por hoje. Se quiserem contar-nos e sugerir um filme no próximo episódio, podem contar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clique no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica! boom, Bombástica. é mesmo bombástico.